Autocuidado na mulher autoimune. Será que você sabe o que é realmente o autocuidado? E será que você está tendo esse autocuidado no seu dia a dia? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindas, senhoras, mulheres autoimunes aqui do canal. Eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista integrativa funcional, especialista em autoimunidade feminina. Por ser mulher autoimune, eu sinto na pele todos os dias o que é lidar com esse processo de autoimunidade. Junto ao período de climatério, eu te entendo muito bem. Todos os sintomas que você passa, todas essas mudanças, oscilações hormonais nesse período que você está passando. E tudo isso eu te digo por experiência própria, porque eu aplico em mim, na minha vida e nas minhas pacientes. Tudo isso, a nutrição, o autocuidado feito da forma correta e uma mudança no estilo de vida é o que realmente vão te libertar desses sintomas, de todo mal-estar, de todos os desafios que esses dois processos causam aí na sua vida. Então vamos falar hoje sobre autocuidado, mas antes, deixa eu te convidar para se inscrever aqui no canal. Faça parte dessa comunidade de mulheres autoimunes, porque aqui eu sempre trago conteúdos que são importantes para que a gente consiga gerenciar esse processo de autoimunidade, conviver bem com a doença autoimune, lembrando que não existe uma cura, mas existe sim a remissão. E a remissão é você resolver os sintomas, é você tratar a doença na sua base e ter saúde, ter qualidade de vida, energia, disposição, diminuir a quantidade de remédios que você usa e começar a usar tratamentos complementares que são importantes, que vão na base das queixas, na base do problema. Buscar outras estratégias que te ajudem a conviver com essa doença autoimune e com os sintomas do climatério, da menopausa, de uma maneira saudável, equilibrada, mais natural, para que você viva esses melhores anos da sua vida. Eu sempre digo que são os melhores anos, porque são aqueles anos em que a gente já sabe o que quer, em que a gente já passou pelos desafios da vida, a gente já consegue perceber o que é que faz bem, o que é que faz mal, a gente consegue separar os ambientes e as pessoas que não são equivalentes àquilo que a gente busca, àquilo que a gente quer. Então, é a melhor fase, porque é a fase em que a gente já decide, já escolhe, já tem mais liberdade, já deu passos grandes na vida e agora o que a gente busca é se sentir bem, é se priorizar. E o assunto do vídeo de hoje é justamente esse autocuidado. A gente tem muito aquela ideia de que autocuidado, ele é só físico, é cuidar da pele, é cuidar do cabelo, é cuidar do corpo, mas não é só isso. Esses cuidados são importantes, claro, não só nessa fase da vida, mas durante a vida toda, porque esse autocuidado que a gente tem com a parte física é como se fosse uma poupança. Eu sempre explico isso para as minhas pacientes. Se você cuida da pele ao longo da sua fase mais jovem, se você cuida do corpo, se você faz atividade física, se você busca criar uma reserva de massa muscular enquanto você ainda é jovem, tudo isso vai se refletir no futuro, na sua fase de envelhecimento, de queda hormonal, porque é como se fosse uma poupança realmente. Esses músculos que você acumulou, que você reservou no período jovem, eles vão te ajudar no processo de envelhecimento para que você tenha mais autonomia, você consiga realizar as atividades do dia a dia com mais liberdade, sem sentir dor, você tenha mais força para os movimentos do dia a dia. A parte cognitiva, mental, também se beneficia muito quando a gente preserva a massa muscular, a gente cria massa muscular ao longo da vida. Então aqui o recado para as mulheres mais jovens, que esse é o momento certo de você buscar esse autocuidado físico, olhando principalmente para a parte muscular. Vamos criar as nossas reservas, fazer a nossa poupança de massa muscular, porque isso vai trazer muito benefício, não só nesse momento atual da sua vida, mas principalmente no futuro, para te dar mais autonomia e mais liberdade e menos doenças. O cuidado com a pele, a prevenção de envelhecimento precoce, tudo isso também faz parte do autocuidado. Mas o autocuidado que eu quero trazer aqui, ele é mais específico para a situação de doença autoimune, porque a gente já sabe que a doença autoimune, ela tem uma base emocional muito forte, uma base comportamental relacionada ao mau gerenciamento do estresse ao longo da vida. E essa autoimunidade surge justamente para sinalizar para nós
que algo está errado. É um autoataque que traz um alerta para que a gente se olhe de uma maneira diferente, para que a gente selecione os nossos desafios, porque nem sempre todos os desafios são nossos. Nós mulheres temos muito aquele hábito, um mau hábito, de desde muito cedo querer ajudar, pegar os problemas dos outros para que a gente resolva, tomar a frente, principalmente quando a gente fala em filhos, né, familiares. Então, isso acaba gerando uma sobrecarga muito grande e a gente não percebe essa sobrecarga no início. A gente tem um cansaço, uma fadiga, enfim, uma sobrecarga emocional, mas a gente não imagina que isso possa, de médio a longo prazo, trazer problemas maiores. No caso da doença autoimune, que tem esse fundo emocional muito forte, o que se percebe em quase que 100% dos casos das mulheres que têm doença autoimune, é que no histórico de vida delas, elas tiveram uma sobrecarga emocional muito grande. Relações tóxicas, ambientes tóxicos, relações de sobrecarga, de muita exigência, aquela mulher que sobrecarregou em funções, em responsabilidades, em atribuições. E isso ao longo do tempo, conforme ela vai gerar no futuro, com certeza, algum desequilíbrio. Muitas mulheres que desenvolvem câncer, as próprias doenças autoimunes, são reflexos também de um mau gerenciamento emocional, mau gerenciamento do estresse, de todas as sobrecargas ao longo da vida que geram esses problemas no futuro. Então, quando a gente fala em autocuidado, e é o que eu quero priorizar aqui, é principalmente em relação a esse autocuidado emocional, comportamental, psicológico, saúde mental. E é um processo contínuo, não existe um período de autocuidado e um período em que você se negligencia. É muito melhor que você tenha essa preocupação com o autocuidado, pouquinho, mas que seja todos os dias, porque é esse acúmulo de autocuidado diariamente que vai te trazendo um equilíbrio para o organismo, que vai fazendo com que toda essa sobrecarga externa e interna não impacte de uma forma tão negativa a sua saúde mental, o seu equilíbrio emocional, a sua capacidade de tomar decisões. E vamos lembrar que o corpo, né, o nosso corpo físico, ele é como se fosse um reflexo de tudo o que está acontecendo internamente, de forma silenciosa. Então, quando a doença ela chega no corpo, uma doença autoimune, um câncer, uma doença cardiovascular, que hoje em dia tem acontecido muito nas mulheres, principalmente aquelas mulheres que entram na menopausa, isso é um reflexo de um longo período de sobrecarga, um longo período de negligência, de falta de autocuidado. Então, essa doença que chega no corpo, ela não começou ontem, ela já tem um tempo que vem ali somando, se acumulando, mais na parte emocional e mental. Quando o corpo adoece, quando o corpo sofre, é porque aquilo já vinha se acumulando de muito tempo. Então, o aspecto mais importante que eu quero tratar aqui do autocuidado é principalmente em relação ao autocuidado emocional, com a saúde mental. O autocuidado, quando a gente está falando em saúde emocional e saúde mental, ele é muito parecido. Na verdade, quando a gente fala em autocuidado emocional, a gente acaba também melhorando o aspecto mental e vice-versa. Então, quando eu estou falando de uma meditação, de você ter uma rotina em que você tenha horários e você selecione as suas atividades, isso, de uma certa forma, já cuida da sua saúde mental e isso vai refletir na sua saúde emocional. Porque não adianta você definir 1000 tarefas para aquele dia. Você não vai conseguir dar conta de todas e no final do dia você vai se frustrar porque você não conseguiu fazer nem metade do que era para ser feito e da forma que você gostaria que fosse feito. Então isso vai te trazer frustração, vai gerar mais estresse e você vai levar esse nível de estresse no dia seguinte. E isso vai se tornando uma bola de neve com o passar do tempo, que vai ser muito ruim, tanto para a sua saúde mental quanto emocional. Então, o ideal é você separar as tarefas, definir realmente um número menor de tarefas, mas que você possa se dedicar a elas ao longo daquele dia, evitando a autocobrança e entendendo que você vai ser capaz de dar conta daquelas atividades naquele dia. Lembre, principalmente você, mulher que tem filho, que é casada, que tem as tarefas de casa, que trabalha fora, que são várias áreas que você precisa dar conta. Então, de nada adianta você definir muitas tarefas para um dia só, se você sabe que você não vai dar conta. Para evitar essa frustração, você seleciona as suas tarefas, você aprende a delegar. Tem coisas que não é você que tem que fazer. Se o seu filho já é grande, ele pode fazer. Se você é casada e você está pegando atribuições do seu marido para dar conta, você tem que devolver para ele isso. Então tudo deve ser feito em acordos, em muita conversa. Muitas vezes é difícil no início, principalmente essa mulher que já vem de um longo tempo de sobrecarga,
ela entregar essas atividades para quem deve cumpri-las, né? Mas é um trabalho que precisa ser feito se você está focando na sua saúde mental, na sua saúde física e se você quer viver muito tempo e com saúde. Porque de nada adianta você viver, ter muitos anos de vida, se você não tem qualidade, não tem disposição, não tem energia, se você está dependendo de outras pessoas para fazer as mínimas atividades do seu dia. Então não adianta viver muito se a gente não está vivendo bem. O importante é ter essa saúde, ter vitalidade, ter capacidade de dar conta das atividades por conta própria, com independência. E a gente fala muito de autoestima, né? Mas a gente esquece de colocar aí na autoestima a autoestima positiva e a autoestima negativa. Porque a autoestima é essa capacidade que a gente tem de se ver. A gente pode se ver tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Quando eu falo em autoestima positiva, eu estou falando daquele ponto em que a gente precisa ter, mas que a gente muitas vezes só desperta para isso bem mais tarde, lá depois dos 40, depois dos 50, e às vezes você olha para trás e diz assim, poxa, eu deveria ter feito isso antes, eu deveria ter me olhado mais antes, né, no início de tudo isso, senão se eu tivesse feito isso eu não teria me prejudicado tanto. Mas eu digo a você que nunca é tarde, a gente sempre tem um momento certo para perceber e para corrigir tudo na nossa vida. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso muito jovem e aproveitar 100% do tempo e ser tudo perfeito e a vida ser perfeita, porque não é assim para ninguém. Muitas vezes a gente desperta para certos aspectos mais tarde na vida e isso não significa que não vai dar tempo de você recuperar o tempo. Nunca é tarde para você recuperar esse tempo e você se resgatar emocionalmente, mentalmente, fisicamente, tá? Para poder recomeçar, né? Então esse autocuidado tardio, vamos dizer assim, mesmo que você perceba, poxa, a minha pele não é mais a mesma, eu tô cansada, fadigada, né? Eu engordei, eu modifiquei muito o meu corpo porque eu me negligenciei por conta de outras pessoas, de cuidar de outras pessoas. Mas eu digo a você que realmente nunca é tarde, porque a gente sempre pode resgatar aquilo que ainda se tem. Se você começa hoje com o que você tem, as atribuições, e você ficando só com aquilo que realmente você deve fazer, você vai percebendo que isso vai te trazendo bons resultados. Você vai ficando menos cansada, você dorme melhor, você já consegue ter mais qualidade de vida, você consegue passar pelo dia com mais disposição, com mais energia, se sentindo melhor. E isso, obviamente, vai se acumulando de uma forma positiva e você vai percebendo que o caminho realmente é esse. E quando você percebe, você já avançou ali vários dias e consegue modificar todo aquele estilo de vida que você estava tendo anteriormente, que realmente não estava te beneficiando. Então, esse processo é gradativo, ele é cumulativo. Assim como o processo negativo de falta de autocuidado, ele também é gradativo e é cumulativo. O que importa para a gente hoje é se resgatar. Acredite, não é tarde para você se resgatar. E quanto mais você vai se resgatando gradativamente, um dia depois do outro, organizando a sua rotina, definindo suas prioridades, entregando a quem deve entregar, se ver com outros olhos. Eu sempre digo para as minhas pacientes, a gente vê todo mundo com compaixão, a gente ajuda todo mundo, mas chega uma hora em que a gente precisa se ver com compaixão, se perdoar, se acolher realmente, entender que você não sabia tudo quando você fez daquele jeito e que hoje você tem mais experiência, hoje você já viveu, já passou por aquilo, você entende que a forma correta de agir hoje deve ser diferente daquela que você agiu no passado. Então não perca mais tempo. Se você entendeu, enxergou dessa forma, o momento de mudar é esse. E a partir de agora você determina, você escolhe, você decide que o novo caminho vai ser aquele. E tenha certeza, o mundo, o universo, ele vai se abrindo para trazer para você oportunidades, situações e pessoas que vão ser equivalentes a essa decisão que você vai tomar. Então eu espero que o vídeo de hoje tenha contribuído para que você entenda melhor o que é esse autocuidado. Ele não é só físico, mas sobretudo emocional, mental, e que você se resgate. Faça esse processo aos poucos, no seu tempo, no seu momento, mas não desista. Grande beijo e até o próximo vídeo.